A moda do jejum intermitente pode fazer mal ao coração, revela estudo. Jejum intermitente pode aumentar em 91% o risco de doenças cardiovasculares. Será que a nossa salvação é comer por pelo menos 16 horas por dia? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Nas últimas semanas, esse tipo de manchete invadiu os principais veículos de comunicação do Brasil e do mundo. E pessoal, é difícil dizer o quão absurdo é a proliferação desse tipo de manchete. Eu fiquei suficientemente indignado que eu pensei que fosse uma boa ideia escrever um artigo para publicar num jornal do centro do país de grande circulação. Eu submeti o texto não foi aceito e acabei colocando ele lá na área de membros do blog Ciência Low Carb. E o texto basicamente chamava atenção para o fato de que essa é uma matéria obviamente caça-cliques. O estudo em questão evidentemente não é um estudo sério que pudesse merecer todo esse grau de atenção, como a gente vai tentar hoje explicar para vocês. Porém, quando o jornalismo profissional, que vive afinal da sua reputação, dá espaço para esse tipo de coisa, dessa forma irresponsável mesmo, isso acaba sendo ruim para o jornalismo como um todo. E era o que eu tinha escrito nesse texto, que acabou não sendo publicado. Que de certa forma não surpreende muito, porque afinal publicar num veículo de imprensa uma crítica ao próprio sistema do jornalismo profissional não é algo muito amigável, digamos assim. Embora, enfim, a linguagem fosse educada, mas eu reconheço que era um texto provocativo. Exato. Mas voltando a esse estudo que gerou todas as manchetes, foi um estudo mesmo que foi publicado ou foi um pôster que saiu em algum congresso, alguma coisa assim? Pois é, não foi um estudo científico publicado num periódico revisado pelos pares. E é o mínimo que a gente espera quando um estudo vai dar uma repercussão desse tamanho, que tenha sido publicado. E quem não é aí da área da saúde pode pensar, qual é a diferença se ele foi apresentado num congresso ou se ele foi publicado? A diferença é muito grande, pessoal. A barra mínima que a gente tem que superar para publicar um estudo num periódico revisado pelos pares é muito maior do que para apresentar um pôster num congresso. Revisado pelos pares significa o seguinte: imagina que eu quero publicar um artigo sobre física nuclear. Então eu acho que eu sou um gênio, que eu sou um novo Einstein e fiz uma nova teoria sobre física nuclear. Para eu publicar isso numa revista de física, num periódico científico de física, outros físicos nucleares vão revisar o meu texto para ver se ele faz sentido, se não tem besteira ali. Obviamente, eu não conseguiria publicar esse artigo numa revista com reputação na área de física. Então, é assim que funciona. Um estudo científico passa pela revisão pelos pares. E esse aqui nem por isso passou. Ele é um pôster. Sabe quando você faz lá no colégio um pôster, um trabalho para apresentar? Assim, quando eu era criança, a gente fazia numa cartolina, né? Mas hoje o pessoal faz no computador e imprime, pendura num cavalete. É isso. Mas veja, não teria problema se ele fosse um estudo super robusto, cujos resultados preliminares revolucionários estavam sendo apresentados num congresso, mas que daqui mais 1 ou 2 meses aquele estudo será publicado na íntegra num grande periódico científico. Não, é um posterzinho mesmo. Mas o fato é que a Associação Americana de Cardiologia fez um press release desse pôster e distribuiu a informação mundo afora. A gente sabe que muitas dessas matérias são publicadas no exterior e a imprensa brasileira traduz e reproduz. Foi bem isso que aconteceu, por isso que as matérias são todas muito parecidas. Mas afinal, pessoal, no que consistiu o tal estudo?
O estudo foi um estudo observacional. Quem me acompanha aqui já sabe, né, que isso tem implicações. Não foi um experimento, né? Não se pegou pessoas para sortear para fazer jejum e comparar com outras que vão continuar comendo da mesma forma. Não. O que eles pegaram foi um banco de dados americano. Cada ano, 5.000 americanos são sorteados para responder questionários. Tá? E aí foram selecionados 20.000 participantes que entre 2013 e 2008 haviam respondido a um questionário perguntando o que eles haviam comido na véspera. E esse questionário foi aplicado 2 vezes com intervalo de até 2 semanas. O tempo de segmento médio dessas pessoas foi de 8 anos. Ou seja, pessoal, uma vez em 8 anos foi feito um levantamento do que as pessoas lembravam que elas tinham comido na véspera. E a partir disso, se determinou esse pressuposto efetivamente muito louco de que essa era a forma com a qual as pessoas se alimentavam pelos próximos 8 anos. Imagina que na véspera lá de você responder um questionário, você tenha acordado sem fome e não tomou café da manhã. Isso classifica você pelos próximos 8 anos como um praticante de jejum intermitente. Parece piada, pessoal, mas é sério, essa foi a metodologia empregada, tá? E só para deixar claro, não tinha um questionário perguntando especificamente sobre a prática de jejum intermitente. Exato. As pessoas foram arbitrariamente classificadas em indivíduos que comem numa janela inferior a 8 horas, se era o que elas fizeram na véspera de quando elas foram questionadas 8 anos antes. Mas, pessoal, qual é o grande problema mesmo dos estudos observacionais e, sobretudo, dos de epidemiologia nutricional? É que você está comparando grupos que podem ser muito diferentes entre si em outras características, além daquela que está sendo estudada. E aí, quando você vai olhar no pôster tem uma tabela lá que compara as pessoas que comiam num intervalo inferior a 8 horas, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 16 e maior do que 16. Abre parênteses, quem é que come por mais de 16 horas por dia? A pessoa tem que cortar o seu sono, tem que botar um despertador para acordar e comer. Mas vamos lá, das 20.000 pessoas que participaram, vocês sabem quantas declararam que comiam no intervalo inferior a 8 horas? 414. Isso, pessoal, corresponde a 2% da amostra. E isso já é um problema quando você está comparando um subgrupo dentro de um grupo muito grande e que é muito excepcional, que é muito diferente dos outros. E quando você vai ver as características, você observa o seguinte: esse grupo que se alimentava numa janela inferior a 8 horas fumava muito mais do que o outro. A gente não precisa e talvez nem tenha como saber o porquê disso, mas o fato de que eles fumavam mais, obviamente, vai impactar no risco deles terem mortalidade cardiovascular. Outra coisa é que havia 4 vezes mais pessoas identificadas como afro-americanos, como negros americanos, neste grupo do que no grupo que comia entre 12 a 16 horas. Acontece que naquele país, assim como no nosso, isso é um marcador socioeconômico. E a gente sabe que existem os determinantes sociais da saúde, ou seja, indivíduos que têm uma renda menor, um nível educacional menor e que muitas vezes podem estar consumindo as suas refeições nesse intervalo inferior a 8 horas porque têm 2 ou 3 empregos, porque trabalham em turno da noite, esse tipo de coisa que a gente sabe que afeta desfechos de saúde. O principal que fique claro aqui é que este diminuto grupo de 2% de indivíduos que eles estão comparando com os demais é um grupo completamente diferente do ponto de vista demográfico. Esse é o tipo de coisa que não passaria em branco, ou não deveria passar, na revisão pelos pares, para que isso fosse publicado numa revista científica. Mas o pôster aceita qualquer coisa, né? E para quem gosta desse assunto de medicina baseada em evidência, interpretação de estudos científicos, manutenção de boa saúde, prevenção de doenças metabólicas, e também para quem busca emagrecimento e principalmente o manejo nutricional do diabetes, a partir de hoje, dia 1º de abril, segunda-feira, já estão abertas as inscrições para a 7ª turma do nosso curso Diabetes, uma nova visão.
É um curso bem completo e didático que já ajudou milhares de pessoas, não é à toa que está na 7ª turma. E ele tem mais de 60 aulas, vários bônus sobre assuntos de interesse para quem precisa melhorar a saúde, emagrecer ou tratar doenças metabólicas. O que eu acho bem legal é que em cada aula tem um resumo que ajuda na fixação do conteúdo, mas também no final de cada um dos 4 módulos tem um teste de conhecimento. Esse é um curso não apenas para profissionais de saúde que querem melhorar sua prática clínica e ajudar os seus pacientes com base em evidências científicas, mas também para os próprios pacientes, porque o conteúdo é construído de uma forma progressiva. Ele começa mais básico e vai aprofundando, todo referenciado cientificamente. E para quem quiser saber mais, basta acessar diabetesnovavisão.com.br e a gente vai deixar o link na descrição do episódio. Uma coisa que chama atenção, ou que deveria ter chamado muita atenção, é esse alegado aumento de 91% no aumento de mortalidade. É muita coisa. É muita coisa, mesmo quando a gente compara com outros fatores de risco já bem estabelecidos para a doença cardiovascular. E aqui vamos dar um exemplo que todo mundo conhece: pressão alta. A hipertensão é um dos principais fatores de risco para a mortalidade cardiovascular. E a hipertensão aumenta em cerca de 50% a mortalidade cardiovascular. Portanto, afronta o bom senso que se você comer no intervalo um pouco menor, ao invés de 10 a 12 horas, menos do que 8 horas, isso vai ter quase o dobro do impacto de ter pressão alta na sua chance de morte. Veja, é importante, quando a gente está avaliando se alguma coisa é verdadeira ou não, levar em conta a plausibilidade. Se eu disser para vocês que foi inventado um novo traje que permite flutuar, voar como Superman, você vai acreditar porque saiu no jornal? Você vai dizer: cara, isso não é plausível, eu preciso de uma evidência muito forte para acreditar numa coisa dessas. Então, não custa, né, a gente prestar atenção no quão improvável é isso. Mas da onde que saíram esses dados de mortalidade que geraram essas estatísticas de 91%? Qual o número de pessoas que foram avaliadas? Pois é, como eu já mencionei antes, esses que alegadamente faziam um jejum de 8 horas ou menos correspondem a apenas 2% da amostra total de 20 mil pessoas, ou seja, 414. E dessas 414, 31 morreram de doenças cardíacas durante esse período de 8 anos. Então, o problema de números muito pequenos é que eles podem facilmente distorcer os resultados para mais ou para menos. Por exemplo, uma outra coisa que se alega é que em pessoas que tinham câncer, aquelas que se alimentavam no intervalo menor do que 8 horas tiveram um aumento de 3 vezes, 200% no risco de mortalidade cardiovascular. É um aumento completamente absurdo, mas aí nós estamos falando de 30 pessoas, das quais 5 morreram. Veja, se 7 morressem ou se 3 morressem, esse número aumentaria demais. O exemplo que eu dei até lá na postagem do meu blog são essas manchetes que tem todo ano nos grandes feriadões, como o Carnaval, por exemplo, e aí aparece: este ano houve um aumento de 50% nas mortes na estrada do estado. Aí quando você vai ver, é assim, no ano passado morreram 10 pessoas, aí nesse ano morreram 15. Sim, tecnicamente é um aumento de 50%, mas aí se você vai ver, daqui a pouco, dessas 5 que morreram a mais esse ano, elas estavam todas num mesmo carro que sofreu um acidente. E se esse carro não tivesse batido, tivesse completado a ultrapassagem, ao invés de 15 pessoas, teriam morrido 9. E aí você, ao invés de dizer que aumentou em 50% a mortalidade, estaria dizendo que esse ano reduziu em 10%. Esse é o problema dos pequenos números. A gente não pode fazer esse tipo de extrapolação baseado num número muito pequeno de eventos. O pior, e aí eu estou falando um pouco mais para quem é da área da saúde e já conhece um pouco mais de bioestatística, o fato é que nesse estudo foram feitas 36 comparações diferentes e a grande maioria não deu diferença estatisticamente significativa. E aí o press release fala desse aumento na mortalidade nas pessoas que comiam no intervalo menor do que 8 horas, mas um outro resultado que foi estatisticamente significativo e está lá no pôster é que
as pessoas com câncer e que comiam num intervalo maior do que 16 horas, que é aquilo que eu disse, né? Tem que botar um despertador para lembrar de comer, essas pessoas morreram 53% menos de câncer. Ou seja, se a gente fosse acreditar no resultado desse estudo, da mesma forma que a mídia está acreditando que jejum é uma coisa fatal, a gente teria que acreditar que uma pessoa com câncer deveria comer o tempo todo, e essa seria uma forma de reduzir em mais de 50% a sua mortalidade por câncer. Veja, não precisa nem fazer quimioterapia nem radioterapia mais. É só ficar acordando a madrugada inteira para comer e você vai reduzir em 53% a sua mortalidade. É, mais uma vez, completamente implausível. Mas essa implausibilidade aqui não foi para o press release, né? Porque essa não interessava. Falando em resultados contraditórios e implausíveis, como que a gente interpreta os estudos randomizados que já avaliaram os benefícios do jejum intermitente a curto prazo? Pois é, existe tantos estudos randomizados, experimentos, esses sim, sem aqueles vieses de confusão. E existem tantas meta-análises desses estudos que existe, inclusive, pessoal, foi publicado bem recentemente o que se chama uma revisão sistemática e meta-análise guarda-chuva. O que é isso? É uma meta-análise de outras meta-análises do jejum intermitente. E a conclusão dessa meta-análise diz assim: nossos achados sugerem que o jejum intermitente pode ter efeitos benéficos em uma gama de resultados de saúde para adultos com sobrepeso ou obesidade, comparado à restrição contínua de energia ou dieta sem intervenção. Especificamente, o jejum intermitente pode diminuir a circunferência da cintura, massa de gordura, colesterol LDL, triglicerídeos, colesterol total, insulina em jejum e pressão arterial, enquanto aumenta o HDL, o colesterol bom, e a massa magra, a massa livre de gordura. Mas os autores do pôster alegam que esses estudos são todos de curto prazo, enquanto o estudo deles, a análise que foi feita, é de 8 anos. Pois é, então basicamente o que eles estão querendo dizer é o seguinte, que embora todos os estudos bem feitos, randomizados, demonstrem benefícios do jejum no curto prazo, de alguma forma, com o passar dos anos, essa coisa vai se tornando letal. E não é apenas um pouco letal, aumenta em 91% o risco de mortalidade cardiovascular. Olha só, pessoal, fumar por 20 anos é pior do que fumar por 5 anos, obviamente. Mas fumar não melhora a saúde de ninguém por 5 anos para só ficar letal depois de 20. O mesmo se aplica para pressão alta, para diabetes, para dormir pouco, para ser sedentário. Eu desafio as pessoas a me encontrar exemplos de coisas que são extremamente benéficas quando avaliadas por até 1 ano, mas que depois de 8 anos ou mais têm alta letalidade. E veja, essas coisas são benéficas, comprovadas por estudos de alta qualidade, ensaios clínicos randomizados. Mas você tem um pôster baseado em questionários em que os grupos são completamente diferentes dos outros, mostrando uma mortalidade improvável. E você quer que o seu pôster revogue toda a evidência de estudos randomizados. Vocês entendem o quão implausível é tudo isso? Eu vou repetir essa palavra várias vezes. É implausível e é o mesmo motivo que você não acredita e não vai sair comprando na internet um traje que permite voar como Superman. Isso sem falar na falta de coerência entre as publicações desses mesmos veículos de imprensa. Porque se a gente der uma pesquisada, a gente vai encontrar várias matérias dizendo que a restrição calórica está associada a uma vida mais longa e saudável, que comer menos é um dos fatores responsáveis pela longevidade. Quem nunca viu alguma matéria assim? Mas aí, se comer menos está associado à longevidade, como que o jejum intermitente pode ser uma coisa fatal? É estranho, né? Sim, a gente teria que acreditar que comer menos vai te fazer viver além dos 100 anos, desde que esse comer menos seja espalhado por 16 horas. Agora, se o comer menos significar que você come num intervalo menor de horas, subitamente não apenas não é bom, mas é uma coisa 2 vezes pior do que ter pressão alta. Olha aí o traje voador de novo aparecendo, a implausibilidade extrema.
Mas sabe, Sari, para mim o que me impressiona mesmo é tentar entender essa pressa do pessoal em publicar um negócio tão implausível. A pressa se deve à velocidade da informação no mundo que a gente vive hoje. Com as redes sociais, tudo é urgente. Se a imprensa não publica, vem alguém e começa a falar do assunto, perde-se o momento e perdem-se os cliques. E foi esse o argumento que eu fiz no texto que eu mandei para o jornal, que acabou não sendo publicado, no qual eu dizia que eu acho que não cabe à imprensa profissional dita séria ficar competindo com as redes sociais pela dopamina das pessoas. Eu entendo que, sim, os veículos de imprensa precisam encontrar esse equilíbrio porque eles precisam da sua sobrevivência financeira. Porém, eu vou levantar aqui um contraponto que eu acho válido. Durante a pandemia de Covid-19, quando saía muita desinformação e estudos mal feitos, tão mal feitos quanto esse aqui, a imprensa profissional conseguia manter a cabeça fora d'água no que diz respeito à respeitabilidade, entrevistando alguns dos melhores epidemiologistas do país para explicar por que determinado estudo sensacionalista estava errado do ponto de vista metodológico. Pelo menos parte da imprensa, né? Não era toda. Muita coisa saiu, muita notícia falsa também na época, a gente lembra. Exato, mas os veículos mais sérios, eles tinham esse cuidado. E estes mesmos veículos agora publicaram isso numa verdadeira incontinência, numa alta velocidade. Eles não conseguem se conter só porque é um assunto caça-cliques. E eu tenho uma teoria também, porque ele é um assunto que se alinha ao preconceito que as pessoas, muitas vezes nas redações, já têm. De que essa história de jejum intermitente, de janela mais curta de alimentação, não passa de um modismo, de coisinha da moda, e, portanto, quando aparece um estudo que mostra que existe um aumento grande na mortalidade, é quase como se houvesse uma comemoração. Olha só, vamos aproveitar, falar mal dessa coisa com a qual nós não concordamos. E aí, o cuidado que se deveria ter com a qualidade da informação acaba sendo perdido em prol da velocidade da publicação. Isso não é bom, isso só aumenta a confusão e a descrença que as pessoas têm na imprensa profissional. E eu acho que a imprensa profissional é muito importante. Caso contrário, nós vamos ter cada vez mais uma atomização das informações, com gente se informando só nas suas pequenas bolhas de internet, que seria a pior de todas as soluções. E eu vou ler para vocês aqui o parágrafo final da postagem que eu fiz lá na minha área de membros do blog, que diz assim: como eu disse no texto que tentei publicar sem sucesso, não é possível ter seriedade e apuração rigorosa em apenas algumas editorias, enquanto outras publicam tolices em troca de cliques fáceis no mesmo veículo. Eu sei que pode ser muito gostoso comemorar notícias ruins sobre algo de que não gostamos ou contra qual nutrimos preconceito, mas fica aqui o alerta de que publicar besteira por impulso faz mal à saúde e à reputação do jornalismo. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.